meus queridos alunos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula de música, tá? E nesta aula nós vamos ouvir e ver um instrumento muito interessante, que eu considero muito interessante também, muito importante em uma banda, uma orquestra, tá? Tanto faz orquestra de sopros, enfim, orquestra de cordas ou bandas, ok? É um instrumento chamado contrabaixo. Tá? Mas nós iremos ver dois estilos de contrabaixos nessa aula, ok? Tem o baixo acústico, certo? E tem o baixo elétrico, ok? Então nós vamos ver algumas diferenças e vamos ver de qual vocês vão gostar mais, ok? Temos os sons, temos alguns vídeos e na aula online nós vamos ver em primeira mão baixo elétrico, porque o professor não possui baixo acústico, tá? Ele é muito mais caro e muito mais difícil de ser transportado, ok? Então, vamos lá a nossa aula de música sobre baixo acústico e baixo elétrico. Vamos lá? Então está ali, nosso baixo elétrico e o nosso contrabaixo, tá? Tem vários nomes que nós podemos dar, tem contrabaixo, no caso do baixo acústico, contrabaixo, baixo clássico, e no baixo elétrico temos também, chamamos de contrabaixo, tá? Mas tem o baixo elétrico, tem o baixolão, no caso do violão, tem também o baixolão, baixo acústico, também que não vai na caixa de som, certo? Lembrando que que o baixo elétrico, nós temos que ter uma caixa de som apropriada para ele. Não é qualquer caixa de som, não ele é bem criterioso nesse sentido, ok? Então, se você está pensando em adquirir um baixo elétrico, pense já numa caixa de som para ele, ok? Diferentemente do baixo acústico, que não necessita de caixa amplificada, certo? Então vamos lá. Contrabaixo. Então nosso baixo é nosso baixo clássico. O contrabaixo é um cordofone, tá? Ele é classificado nesse sentido de cordofone. Tá? Tem o aerofone, que é de sopro, enfim, os outros ali. Instrumento de cordas friccionadas, ou seja, né, o arco faz aquela fricção ali nas cordas, ok? Por um arco. Tá? Tem o transpositor também, que soa uma oitava abaixo do que se lê na partitura. Também tocado por pizzicato. O que é isso? É as cordas beliscadas ali. Tlim, tlim. Vou mostrar para vocês no contrabaixo elétrico como é que é. Então é beliscado em italiano, ok? Então é aquele plim, plim que eles fazem, né? Puxa assim a corda, é aquele beliscado, tá? Com os dedos. Dentre os instrumentos da família das cordas na orquestra, é o registro, ou seja, o som mais grave, e também o de maior tamanho. Usado em grandes orquestras e em famílias de até 12 instrumentos. E usado sozinho na música de câmara, tá? Jazz e música popular. Okay? As suas cordas, das mais agudas até a mais grave, possuem as seguintes afinações. Tá? No caso, a seguinte afinação. Sol, então a primeira corda é Sol, a segunda corda é a Ré, a terceira corda é Lá, a quarta corda é Mi. Então vai ter que estar bem afinadinho. Tá? Então só no transporte aí pode ocorrer que desafine, certo? Então por isso que quando você chega numa apresentação, todos têm que afinar, todos os músicos afinar, então é bem complexo, tá? Pelo menos gastam uma meia hora, uma hora só afinando para que a execução seja perfeita, tá? Então vamos lá. Então, e a corda mais grave afinada em Si, ou a mais raramente Dó ou Lá. Sendo Dó o Dó central do piano, então é aquele Dó que dá bem na chavezinha daquele piano acústico, ok? Seu uso na música de concerto é variado. Na ocasião de seu aparecimento, era usado para reforçar a melodia mais grave das polifonias, quase sempre dobrando a melodia do violoncelo, ou de seu primo violone. A partir de Beethoven, ele passa a ser usado separadamente do violoncelo, e no final do século XIX, seu timbre, seu som, passa a ser mais explorado nas orquestrações de formas variadas, misturadas aos sons do fagote, contrafagote, clarone e etc. Muito além de seus companheiros antigos de partitura, que são o violoncelo e os tímpanos, ok? Pessoal, dúvidas? Vão anotando para perguntar para mim na nossa aula online, ok? Também no século XIX, apareceram as primeiras peças para seu uso solístico em música, de câmara e orquestral. Às vezes afinada em Ré, um tom acima da afinação normal,
num ato desesperado de trazer seu timbre para o primeiro plano da massa harmônica. No jazz, seu uso rítmico é profundamente explorado. Por exemplo, com o walking bass, nesse estilo é muito usada a técnica do pizzicato, aquela beliscada, né? Mas o arco está presente também nos solos de músicos como Paul Chambers, Niall Henning Orsted, assim que fala, Pedersen, entre outros. Então, aquele beliscado ali que dá o ritmo, pum, 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 né? Dá aquele ritmo ali, então, para a música, quando não se usa também a bateria, tá? Então vamos à história do contrabaixo. Tá? O surgimento do contrabaixo originalmente remonta no século XV. O instrumento antigo mais famoso é o contrabaixo de 3 cordas de Domenico Dragonetti, 1763 a 1846. Feito pelo luthier, ou seja, aquela pessoa que faz os instrumentos, né? Gasparo di Salò, 1542 a 1609. Cerca de 100 anos antes, né? Nesse período, o instrumento mais comum nos grupos de câmara, no registro contrabaixo, uma oitava abaixo do registro, né, do som baixo, era o violone, da família da viola de gamba, instrumento um pouco maior que o violoncelo, com 6 cordas quase sempre afinadas em arpejo. No caso é dó, mi, sol, mi, dó, esse é o arpejo, né? São afinados assim. Mas a partir do século XVIII, o já mencionado contrabaixista Domenico Dragonetti, grande virtuoso, popularizou o instrumento primeiro em Veneza e depois em outros lugares da Europa. Instrumento híbrido entre a família do violino e da viola de gamba. Teve seu destaque por ser mais projeção sonora, né? Por ter mais essa projeção sonora, que então podia acompanhar melhor o crescimento das orquestras no período romântico ali no século XIX. Ok? Pessoal, dúvidas? Anotem no caderno. O instrumento com as características de hoje só aparece com uma regularidade em todos os cantos da Europa no final do século XIX. De 4 a 5 cordas com afinação em Sol, Ré, Lá e Mi, ou outra afinação, que seria Sol, Ré, Lá, Mi e Si, às vezes outra na quinta corda. Com mais cordas, o instrumento tem mais pressão em cima do tampo, portanto menos sonoridade, mas cria mais facilidade no fraseado musical. Além da quinta corda, ir uma oitava mais profunda. Então tem essa quinta corda como recurso de uma nota bem mais grave, tá? Uma oitava abaixo. O contrabaixo é considerado hoje erroneamente da família do violino, tá? Mas seu aparecimento, construção peculiar, escola musical foi até o século XX. Uma adaptação às necessidades orquestrais e camerísticas, instrumento sempre em mutação, apresenta hoje variantes como o basseto, o upright elétrico, fora o baixo elétrico, no caso, né, que passou a substituí-lo por suas facilidades. Quais são elas? Transporte, não é tão pesado, não desafina tão fácil, tem os trastes ali no braço para poder controlar as notas. Então, o baixo acústico ele foi substituído aos pouquinhos pelo baixo elétrico. Não totalmente, hoje se usa ainda, mas por enquanto o baixo elétrico está sendo mais fácil de ser transportado, tá? Mas nos clássicos mesmo ainda se usa, no caso, o baixo acústico, ok? Então, continuando com a história, as proporções são dissimilares em relação à do violino e à do violoncelo, eles não são parecidos. Por exemplo, ele é mais profundo, a distância da parte superior do tampo à parte traseira do fundo é proporcionalmente muito maior do que o violino. Muitos contrabaixos velhos foram cortados ou inclinados para ajudar a ser tocado com técnicas modernas. Antes dessas modificações, muitos exemplares tinham uma amplitude dos seus ombros, mais semelhante à dos instrumentos da família do violino. Notem ali o tamanho, então, do contrabaixo, né? Maior do que ali aquele javenzinho ali na foto, certo? Então nós temos aqui as partes do contrabaixo. Temos a voluta, né, que é a parte de cima ali, as cravelhas, como nós vimos no violão, para afinar. Temos a mecânica, a pestana, braço, cordas, tampo, filete. Tem o cesa ali, aquele espaço ali. Temos o bojo, o estandarte, o cavalete, a abertura acústica, as quinas, tá? Então tem todo ele esmiuçadinho ali para você dar uma olhada. Vocês darem uma olhada, ok? E agora nós estamos avançando para o nosso baixo elétrico. Quem é que gosta aí do baixo elétrico, aquele sonzão lá, tá? Então, o nosso baixo elétrico, chamado também de contrabaixo elétrico, viola baixo, baixão, ou simplesmente baixo, é um instrumento de cordas e é utilizado por diversos gêneros musicais modernos.
O baixo elétrico tradicional e popular, que a maioria das bandas de rock usa, é muito similar a uma guitarra elétrica, mas com um corpo maior, um braço mais longo e uma escala mais extensa. Em geral, os baixos elétricos mais comuns possuem 4 cordas, e essas são afinadas tradicionalmente, da mesma maneira que os contrabaixos de orquestra, sendo as mesmas notas que as 4 cordas grossas graves de uma guitarra, isto é, Mi, Lá, Ré e Sol. Mas cada uma destas cordas é afinada a uma oitava mais grave, em tom do que a guitarra. Então a guitarra tem um som mais agudo e o contrabaixo tem um som mais grave, tá? Nós vamos ver o contrabaixo na nossa aula online, que eu tenho em casa, então nós vamos sentir então, o som dos dois, tá? Tanto da guitarra quanto do contrabaixo elétrico. Vamos às características então do nosso baixo elétrico. Nos anos de 1950, o grande problema dos contrabaixistas da época era o transporte de seu instrumento, delicado por ser feito de madeira, e até que no ano de 1951, um técnico em eletrônica de 42 anos chamado Leo Fender, Fender tem uma marca de guitarra e baixo até hoje, criou o baixo elétrico. O instrumento batizado de Precision ficou rapidamente conhecido como Fender Bass. Seu modelo era mais dinâmico e diferente do que o modelo do contrabaixo clássico. O primeiro baixista a se apresentar com Precision foi William Monk Montgomery, irmão mais velho do guitarrista virtuoso Wes Montgomery, em turnês ao vivo com a banda de jazz de Lionel Hampton. Billy Black, que tocava baixo na banda de Elvis Presley, adotou o Fender Precision em 1957. Como na guitarra elétrica, as vibrações nas cordas causam o sinal elétrico a ser criado nos captadores, que são amplificados e reproduzidos por meio de um amplificador. Precisamos de uma caixa de som para amplificar o som dele, tá? Vários componentes elétricos e configurações do amplificador podem ser usadas para alterar o timbre do instrumento, mais grave, mais agudo, trêmulo, tá? Então tem uma série de configurações que você pode usar, mais brilhoso, mais opaco, né? Aí o som que você quiser deixar, ok? Tem vários regulares, certo? Então temos ali o design do baixo elétrico. O baixista atual tem um amplo campo de escolha para seu instrumento, como por exemplo, número de cordas e afinação. Como o modelo original de Leo Fender, que tinha 4 cordas afinadas em Mi, Lá, Ré e Sol. 5 cordas também podemos ter, que é Si, Mi, Lá, Ré e Sol, podendo em alguns casos ser em Mi, Lá, Ré, Sol e Dó. 6 cordas também podemos ter, geralmente Si, Mi, Lá, Ré, Sol e Dó. Alcance estendido envolvendo cordas semelhantes às de uma guitarra e cordas de maior espessura para reproduzir sons mais graves. Também temos os captadores. Os antigos baixos tinham apenas um captador magnético simples. Atualmente pode-se encontrar captação ativa ou passiva, lembra que eu falei para vocês? Pode ser usado com uma bateria ou sem bateria, para aumentar o sinal. Mais de um captador, tendo uma variação de tons maior, captadores em posições diferentes, como mais perto da ponte, lá do lado mais para baixo do baixo ali, aquele baixo marrom que vocês estão vendo, tá? Mais perto ali, ou mais perto do braço do instrumento. Sistemas não magnéticos, como piesos ou sistemas Lightware, que permite ao baixista usar cordas não metálicas. Essa é uma tecnologia nova, tá? Você usar cordas não metálicas, ok? É possível também hoje em dia. Formato e cor do instrumento. Existem diversas opções de cor, desde a cor da própria madeira do instrumento, a efeitos visuais muito interessantes. Diferentes formatos de corpo, que afetam a maneira de tocar. Com ou sem mão, nos modelos sem mão, a afinação é feita na ponte, ou seja, é feita lá naquela parte de baixo do nosso contrabaixo. Aqueles que não tem a mãozinha ali para afinar, então a afinação é feita lá do outro lado, tá lá para baixo, ok? E temos também, no caso, os trastes. Tem os baixos com traste, que são os fretted, como a maioria das guitarras, e temos os sem trastes, o fretless, como a maioria dos contrabaixos acústicos, ok? Então você tem um contrabaixo acústico sem traste e temos um contrabaixo elétrico com traste. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, falando do contrabaixo. Quem se identificou com o contrabaixo, gosta de escutar o som, tá? Gosta de ver um contrabaixo. Na nossa aula online nós iremos ver um contrabaixo que o professor tem em casa e vamos apreciar o seu som. Ok? O jeito de tocar é muito parecido com o de um violão, tá? É até mais fácil, porque você só usa uma corda daí. O violão você tem que usar várias cordas. Pode tocar com palheta, com dedo, com slap, que é aquela batida assim no instrumento. Tudo isso nós vamos ver na nossa aula online. Certo, pessoal?
Dúvidas, por favor, anotem, ok? Para tirarmos essas dúvidas na nossa aula online. Um abração para vocês, pessoal, e até mais na nossa aula online no Google Meet. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Tudo de bom.